Já estão em casa, mas eu creio que a presença de Deus é a mesma, e Deus está em todos os lugares. Basta alguém com o coração aberto, que Ele está ali para falar, para transformar e para restaurar. A mensagem que Deus colocou no meu coração para hoje: a esperança do mundo é o amor de Deus. Amém? Essa mensagem poderia ser também: a esperança do mundo é o amor da igreja. Amém? Glória a Deus. Né? Nós temos visto muitas coisas acontecendo. A Bíblia fala assim: no final dos tempos, né, o amor de muitos se esfriaria. Será que é o amor do mundo, das pessoas que não conhecem a Deus, ou será que é o amor da igreja também? Na verdade, eu creio que é o amor do mundo, mas em parte, se a igreja, se nós não cuidarmos, o nosso amor também esfria. Por quê? Nós estamos convivendo com essa geração, nós estamos ligados com tudo que está acontecendo, e o único meio de não esfriar o amor de Deus em nós, é manter comunhão com aquele que é o amor, que é Deus. Se você está tendo comunhão com Deus, se você está buscando a Deus, eu creio que o seu amor, ele não esfria. Mas esse amor que Deus derramou em nosso coração pelo Espírito, ele precisa alcançar mais pessoas, ele precisa salvar vidas. Amém? Eu queria contar uma historinha aqui, queria que você imaginasse comigo, tá bom? Imagine um tribunal, tem um cara lá que ele assassinou uma pessoa. Aí naquele tribunal tem o juiz que vai julgar ele, tem um advogado de defesa, né, da família, que vai tentar fazer de tudo para que ele seja condenado, o que está acusando, né? Tem a família, os familiares da vítima. Então ali tem algo armado, e se o julgamento for nos Estados Unidos, ele vai para a cadeira elétrica, porque geralmente lá, depende do crime, é pena de morte, né? Então, você imagina essa cena: o juiz, o advogado para condenar, a família querendo justiça, e o rapaz que fez o crime. De repente, ele começa a gritar e a pedir para o juiz: tem misericórdia de mim, me perdoa. Ele começa a gritar. Ele olha para aquela família: me perdoa, eu não fiz por mal, me absolva, me ajuda. Olha para o advogado: faz alguma coisa, eu me arrependo, eu peço perdão, eu não quero morrer. Ali naquele meio, o juiz, ele vai falar assim: olha, meu filho, eu até tenho dó de você, eu sei que eu me compadeço nesse momento, mas eu tenho que fazer a justiça. Naquele momento, aquele juiz vai aplicar a justiça. O advogado vai falar o quê? Não, eu estou sendo pago para julgar aqui a favor da família, então eu estou aqui para te acusar e para fazer com que você pague pelo crime que você fez. A família vai falar o quê? Nós queremos justiça, você matou alguém na nossa família, eu quero justiça, nós queremos que você pague pelo crime. Então assim, nós vemos que naquele ambiente, para aquele rapaz não tinha solução. Mas se a gente olhar para o lado de Deus, se ele pedir perdão para Deus, será que ele tem perdão? Será que aqui na terra ninguém absolveu ele, todo mundo condenou ele, mas em Deus, será que tem amor? Será que tem perdão? Será que tem justiça? Na verdade, a Bíblia fala que Deus, quando ele enviou Jesus, ou ele salvou tudo, ou ele não salva ninguém. Quando ele morreu lá na cruz, é para salvar do menor ao maior pecador. Então, para Deus, ele teria perdão. Se ele se arrepender, pedir perdão, Deus perdoaria. Mas só que ele vai pagar pelo crime, porque o pecado traz consequências. Mas eternamente, ele seria salvo, se ele se arrependesse. Eu vi uma história, esse aqui num livro que eu estava lendo, me trouxe esse pensamento. E fala que nos Estados Unidos, um cara,
Ele matou várias pessoas. Foi encontrado 11 cadáveres no seu apartamento, tinha um coração na geladeira e mais caveiras no congelador. E acho que é Jeffrey Dahmer, eu acho que é. E depois ele foi julgado, condenado, e depois, no último mês, onde ele estava para ser morto, ele se converteu, aceitou Jesus na prisão, batizou, né? E aí a gente pensa, né? Onde que está a justiça? Esse cara não pode ir para o céu, para o mesmo céu que eu vou, não pode. Eu não quero isso. Mas esse é o Evangelho, né? Talvez nós não concordamos com tudo, mas talvez o mundo, talvez nós não conseguimos dar amor e perdão para as pessoas como deveria. E na verdade as situações são tristes que acontecem no dia a dia. Mas tem um lugar, por isso que é a mensagem, a esperança do mundo é o amor de Deus. Eu creio que a nossa esperança também é o amor de Deus, amém? Só Deus para ter misericórdia de certas pessoas, mas quem sou eu para dizer que eu sou melhor ou pior? Né? Nós, às vezes, nos colocamos como melhores, nos julgamos, mas só que Deus é que sabe todas as coisas. E quando Deus enviou a Jesus, foi para salvar, não foi para condenar, porque o mundo inteiro, a Bíblia fala que já estava condenado. Outra coisa que eu queria falar, quando as pessoas chegavam a Jesus, pedindo ajuda, você lembra alguma vez que Jesus não ajudou? Você lembra de alguma vez que Jesus não demonstrou amor? Todas aquelas pessoas que chegaram até Jesus, eles recebiam amor, carinho, cura, milagre, perdão. Jesus, ele pegou um dia e foi na casa de Zaqueu, um cobrador de imposto, que tirava imposto das pessoas, que sonegava, que pegava aquele imposto que as pessoas pagavam e pegava para ele. Ele roubava do que as pessoas davam. E Jesus um dia ele viu que ele fez um esforço só de subir num pé de árvore para ver Jesus. E Jesus falou assim: hoje eu vou para sua casa. A multidão ficou revoltada. Não, porque na casa dele, ele é um pecador. Nós estamos aqui seguindo você e você vai na casa dele. Aí naquele dia, quando Jesus entrou lá, a Bíblia fala que naquele momento ele se levantou na hora da conversa lá e falou: eu resolvo dar aos pobres metade do que eu peguei, e se eu defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Aí Jesus falou: hoje houve salvação nessa casa. Mas primeiro, ele entendeu, Zaqueu, ele viu que alguém amou ele. Como que esse mundo vai se converter se ele não vê o amor de Deus? Como que esse mundo não vai se converter se ele não vê o amor da igreja? Você pode ver que Jesus chegava e abençoava, e as pessoas seguiam Jesus. Muitos seguiam Jesus só por causa do pão que Jesus dava, né? Mas mesmo assim eles viam que Jesus amava, que Jesus tinha algo para dar. E nós, como igreja, nós precisamos também doar, ofertar e ajudar. Outra pergunta aqui, essa é importante. Como podemos dar o evangelho para as pessoas se nós condenamos essas pessoas? Eu tenho alguns grupos que eu participo que eu vendo planilhas, então eu tenho que estar compartilhando. Então às vezes aparece conversas lá de política, de vacina, disso, daquilo, e você vê uma briga feia de política, um para cá, outro para lá, de remédio, não, esse sim, de tudo. Se alguém posta algo de Deus, alguém vai lá e zomba, critica, e a gente vê que não tem amor. As pessoas não estão lá para dar o melhor parecer, ou dar uma resposta com amor, mas elas querem impor o que acham, não interessa. Você vê irmão brigando com o irmão por causa de uma palavra que o outro falou. Se um posta um versículo aqui, não, porque esse versículo você não sabe nada, você é um ateu, você é um herético, você é isso e aquilo. Sabe, o amor, como que as pessoas vão vir para a igreja se elas não enxergam amor? Nós vemos só críticas, só julgamentos, e às vezes, porque nós somos às vezes melhores, ou nos achamos melhores, nós temos nosso parecer é o melhor, alguém fala algo, a gente já põe algo em cima,
e acabou. Essa é a minha verdade. E às vezes a gente julga igual o mundo julga, a gente dá nosso parecer igual o mundo, mas falta amor. Nenhuma verdade deve ser dita sem amor. E sem amor, as nossas palavras, elas não têm efeito, né? As pessoas precisam ver em nós, além da verdade, o amor que transforma. Elas precisam ver Deus em você, elas precisam ver Deus em mim, elas precisam ver que existe um Deus que está fazendo a diferença. Por que alguém viria para essa igreja? Outra pergunta, né? Por que alguém vai vir para essa igreja? Será porque o templo é bonito? Né? Ou será por alguma outra razão, porque é amigo de alguém? Eu acho que alguém viria para cá porque ela viu amor em alguém aqui, porque o Zezé se importou com ela, porque o Zezé trouxe uma palavra que ajudou ela, porque naquele momento a Bíblia fala que a resposta branda desvia o furor. Existe uma sabedoria para falar com as pessoas, para pregar o evangelho. A gente tem que ser diferente. Um dia Paulo chegou, não sei se foi em Atenas ou Coríntios, e ele disse que se revoltou porque estava cheio de ídolos nas ruas e deuses para todo lado. Ele ficou com o espírito revoltado, porque às vezes revolta. Na quarta-feira eu estava orando aqui, eu me revoltei um pouquinho com as situações. Eu orei um pouco diferente do que eu costumo orar. Eu estava irritado um pouco por causa do mundo, das pessoas. Mas na verdade todos nós temos um pouquinho de erros e falhas, e nós somos pecadores. Aí Paulo chegou naquele lugar, ele estava irritado, revoltado com aquelas pessoas. Como pode ser uma cidade tão idólatra? Ele andando ali, né? E aí o Espírito Santo, calma, que eu quero salvar esse povo. Se você arrebentar com tudo aqui, esses deuses, ninguém vai se converter. Se Paulo pega o martelo e sai quebrando tudo, quem que vai se converter? Aí Paulo achou lá assim um Deus, ao Deus desconhecido. O Espírito Santo falou, ai, já sei. Aí pessoal, esse Deus desconhecido é o Deus que eu prego. Paulo estava pregando lá, mas tinha um monte de Deus. Para que ouvir Paulo? Tem um monte. Não, mas é esse daqui que é o meu Deus. É o Deus desconhecido que vocês não conhecem, mas Ele criou os céus e a terra. E Ele pediu que todos em todo lugar se arrependam e tal. Aí naquele momento, as pessoas ouviram Paulo e hoje houve uma grande salvação lá, cura. Aquele povo foi salvo porque Deus deu estratégia. Se você sabe falar, se você sabe ser usado, nesse momento de crise, as pessoas estão apreensivas, elas não sabem o amanhã, elas estão revoltadas, ninguém ama elas, todo mundo julga, critica e condena. Mas se você souber falar, se você souber dar uma palavra de amor, uma palavra com sabedoria, as pessoas vão ouvir o evangelho, as pessoas vão ver, eu quero ir nessa igreja, quero conhecer esse povo. Onde que esse irmão vai? Esse irmão é diferente, eu quero ir lá. Onde você vai? Aí não vai ter diferença se a igreja é bonita ou feia. Ele quer saber o Deus que está lá. E quando ele entender que se esse cara ama, o Deus dele deve ser amor bem maior. Se ele consegue amar assim, imagina o Deus dele, como é que não ama a gente? Quero conhecer esse Deus. Nós precisamos trazer as pessoas para conhecer esse amor. Se as pessoas, elas verem o amor de Deus, que está em você, que está na igreja, elas vão se converter. Mas o mundo, ele quer fazer igual os outros, ele quer entrar na discussão, e aí nós não ajudamos nada, nós não ajudamos o evangelho. É muita maldade acontecendo, muitas coisas são faladas, e às vezes a gente é parente, é amigo, e a gente acaba julgando, criticando, e a gente esquece de amar. Nós precisamos entender que o mundo está perdido, e Deus, a única esperança de Deus é a igreja, e somos nós, e nós, não interessa a situação, se Jesus vai voltar amanhã ou depois, mas nós temos que continuar pregando o evangelho, continuar pregando, dizendo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus quer que as pessoas se arrependam, mas Deus, Ele já nos salvou, já nos amou na cruz, e que é preciso conhecer esse Deus de amor, que se você levar o evangelho, que só condena, e não mostrar a graça, o que Jesus fez na cruz, nós precisamos levar esse evangelho, mas levar a boa notícia, não é a má notícia só. A má notícia é que as pessoas estão mortas no pecado, mas existe uma boa notícia, que Jesus morreu por elas, e que existe salvação, e que existe cura. Então cada pessoa que chegar na sua loja, ele não é um da direita ou da esquerda, ele não é um cara militante daqui e dali, ele não é um parente chato ou isso ou aquilo, ele é uma pessoa que precisa do amor de Deus.
fala que as pessoas que eram mortas antigamente, quando eram mártires, elas olhavam para aquelas pessoas que iam matar elas já no coração falava, eu perdoo eles. Elas já davam perdão antes de ser assassinadas, porque eles iam ser jogados para os leões, eles iam ser torturados, eles iam ser mortos, mas eles foram ensinados a não negar perdão para ninguém. Então eles, antes de morrer, eles já davam perdão para aquelas pessoas que iam matar eles, porque eles entenderam que aquele que morreu na cruz por nós, ele falou assim, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. As pessoas que estão no mundo não sabem, não estão sabendo o que estão fazendo. E se a gente não ama, a gente não está sabendo o que está fazendo. Jesus na cruz, ele amou, ele demonstrou esse amor. A igreja tem o evangelho, precisa usar o evangelho, não julgar, mas amar, ser o canal de Deus para o mundo. O maior desejo de Deus está lá em Timóteo, né? O qual deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois só um só Senhor, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Esse é o maior desejo de Deus, salvar, né? Se Deus pudesse aqui, ele ia mostrar para nós que muitas mensagens da Bíblia, todas elas você pode pregar, mas o que Deus mais se agrada é quando você leva a salvação para as pessoas que estão perdidas. A Bíblia fala, conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Se eu prego só para mostrar meu conhecimento, às vezes é tão bonito, né? Mas salvou alguém? Tem que edificar, tem que curar. Nós vimos tantas mensagens boas na semana passada, lá na conferência, né? Como igreja, amém, nós estamos sendo edificados como igreja, porque precisamos de palavras, precisamos praticar nossa fé. Às vezes a gente se acomoda como cristão, e nós precisamos todo dia de palavras, né? Mas nunca esquecer do nosso princípio, né? Voltar à fonte, voltar a entender o tanto que somos amados, e entender que se nós somos amados, nós precisamos amar, e se nós somos perdoados, nós precisamos perdoar, e se alguém pregou o evangelho para nós precisamos nos dispor a pregar, não tem outro. Se a gente olhar só as situações dificultosas da nossa vida, a gente para, com dificuldades ou não, nós temos que continuar semeando. A Bíblia fala, aquele que com lágrimas semeia, ele vai andando e chorando e semeando, mas ele vai voltar com os braços cheios, com os feixes da colheita, né? Você pode semear chorando, mas você vai colher, na dificuldade, sabe? Não é fácil amar, não é fácil perdoar, não é fácil dar outra face, né? Jesus falou assim, se te bater numa face, oferece a outra, né? Não é olho por olho, dente por dente, mas se te fizer andar 1 milha, anda com ele 2, se te tirar a capa, deixa levar a túnica. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. O nosso evangelho, a igreja é diferente do mundo, não tem jeito. Um dia o cara colocou lá assim, coisa de crente é loucura, mas na verdade é loucura. A Bíblia fala que é loucura para os que perecem, mas para nós é salvação, é poder de Deus. Eu queria rapidinho falar só alguns pontos, queria ler alguns pontos em Romanos, onde Paulo, ele começa o livro de Romanos, e ele fala de 4 tipos de pessoas. Ele fala tudinho, ele fala assim, existe aquele que não crê em Deus, existe aquele que só julga, existe aquele legalista, e existe aquele que entendeu a graça. Romanos 1,18, vamos falar dessas 4 pessoas rapidamente. Os que não querem Deus. Paulo, eu vou ler vários versículos, mas eu não vou demorar muito na explicação, mas você vai entender aqui onde eu quero chegar, onde Deus quer trazer essa mensagem. Tem pessoas que não quer Deus, está no mundo aí, mas ele quer o pecado, ele quer a bagunça, não quero salvação, não quero Deus, eu quero minha vida, eu quero aproveitar os prazeres. Aí Paulo fala para essas pessoas. 1,18, pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou, pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são claramente vistas desde a criação do mundo, sendo percebidas mediante as coisas que são criadas, de modo que eles são inexcusáveis, indesculpáveis. Deus falou assim, que a ira de Deus, ela se revela contra toda pessoa que ela conhece toda a criação de Deus, mas toda a criação de Deus, tudo que é criado, foi criado por um Deus,
E a pessoa só por isso já entende que Deus existe. Ele já mostra o quanto que Deus é grande, é um criador. Não tem como um médico que segura um coração e faz uma cirurgia de um coração e fala assim, esse coração ele tem que bater 42 anos, 80 anos, 50 anos, 100 anos durante a vida da pessoa sem parar, porque senão a pessoa morre. Já pensou? Um médico que segura um coração desse, ele tem que entender quem é o criador desse coração. Sabe, o cara que vê o sistema circulatório, respiratório, toda a natureza, como é feito todas as coisas, ele tem que entender que existe um Deus maior. Romanos 1, 28. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus por sua vez os entregou aos seus sentimentos, quer dizer, ao seu próprio desejo, na verdade, aos próprios desejos deles, não é que Deus quis, mas eles escolheram seus sentimentos depravados para fazerem coisas que não convêm. 1:29, estando cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos tratos, sem afeições natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus que declara digno de morte os que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também aprovam os que praticam. Então esses aqui são pessoas que estão vendidos ao pecado, que ouviram talvez, mas não querem. Mas só que tem uma coisa, Deus quer salvar. E como essas pessoas vão se converter? Se você apontar o erro para elas, amém, vai ficar na mente dela a verdade. Mas às vezes ela vai se converter, não vai para a sua igreja, porque você ofendeu ela. Tem coisas que você vai falar para ela, que ela vai falar assim, eu já sei. Você vai para o inferno? Eu já sei. Tinha um cara que botou assim, eu nasci para ir para o inferno, na camisa dele. O cara já, tem pessoas que, tem até igreja, que adora o demônio, que adora o diabo. Tem pessoas que já são declaradas que querem, na verdade, a Bíblia fala que o diabo cegou o entendimento. Existe algo maior. Deus precisa entrar num processo de abrir os olhos, mas também entra a sua oração, também entra o seu amor. Quando a pessoa vê o amor da igreja, ele vai conhecer. O que Jesus falou? Pelo amor que tiveres um pelos outros, todos saberão que sois meus discípulos. O amor declara quem você é, o amor mostra. A Bíblia fala que o amor tudo pode, O amor nunca falha, está lá em Coríntios. O amor não falha. Se você pregou, ensinou, declarou, ama essa pessoa. Se você amar essa pessoa, Paulo falou assim, se alguém tem sede, dê de beber. Se tem fome, dele de comer. Se teu inimigo tiver sede, ele falou, não é nem um amigo, se teu inimigo fará com que amontoe brasas vivas sobre a sua cabeça, quer dizer, ele vai ficar envergonhado. Eu faço tanto mal para ela, ela continua me amando, me ajudando. Como é que pode um negócio desse? Ela vai ver que é Deus na vida sua. O segundo tipo de pessoas que Paulo começa a falar. Paulo, primeiro, ele mostra que toda a raça humana está debaixo do pecado. Aí, quando Paulo mandou essa carta para os romanos, aqueles caras que eram da lei, os fariseus, falou assim, viu? Isso aí, Paulo, manda ver, esses pecadores são tudo sem vergonha, eles merecem inferno. Aqueles caras que estavam na igreja, que tudo certinho, eles estavam batendo palma. Isso, Paulo, fala dos pecadores mesmo, esses caras que conheceu tudo de Deus e não quer se converter, eles mesmo merecem inferno. Aí depois teve outros. Aí Paulo falou ele falou assim agora sobre os julgadores. Romanos 2:1. Portanto, és inexcusável, ó homem, qualquer que sejas, quando julgas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas, pratica o mesmo. E bem sabes que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que tais coisas praticam. E tu, homem, que julga os que praticam tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas tu que as riquezas e a benignidade, a paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento? Aqueles que estavam lá, isso aí, Paulo, esses caras são mal mesmo, são pecador. E aí eles viram assim que Paulo falou assim, e você que julga os outros? Você acha que você que fala que não deve roubar, você também rouba? Você se acha melhor do que eles? Você faz tantas coisas. Sabe, tem pessoas que eles não se medem com Jesus. Deixa eu ver quanto me falta para parecer com Jesus.
falta muito, falta dar a vida pelo irmão, falta amar ao ponto de dar a vida, Jesus falou. Nisso, falou assim, um mandamento maior eu te dou, que ameis igual eu amo vocês, ao ponto de dar a vida. E é difícil, quem vai dar a vida pelos outros, né? Mas só que tem gente acusando. Então o Paulo estava falando assim, tem uns que são pecadores mesmo, que assumiram. Agora tem uns que estão na igreja, que estão no mundo, ou às vezes na igreja, mas eles se acham tão bons. Não, mas eu sou bem melhor que aquele é ladrão, aquele roubou, aquele é corrupto, aquele faz isso, aquele faz aquilo, aquele matou tantos, aquele fez... E só porque eu não minto, eu não roubo, eu não mato, eu sustento minha família, mas eu faço tanta coisa errada. E aí essas pessoas, em vez de eles se comparar a Jesus, eles se comparam com aquele. Ah, não, mas eu sou bem melhor que aquele. Não, mas eu sou bem melhor que aquele. Então, porque ele é melhor que o outro, porque ele dá o dízimo e o outro não dá, ele acha melhor que o outro. Aí Paulo falou, você também é culpado. Então você também está sob o juízo de Deus. Então, os pecadores, os julgadores, também estão debaixo da condenação. Esses julgadores são aquelas pessoas que conhecem seus erros, eles se comparam, julgam os outros, porque não são tão pecadores, mas na verdade todos somos quanto eles. Acham que por sua qualidade própria, Deus dá a salvação para eles, pois só Jesus pode dar salvação. E aqui está falando que só tem um que é o juiz. Não adianta eu julgar ninguém, eu tenho que deixar Deus que é o juiz julgar. A Bíblia fala, não julguei nada antes da hora, deixa aquele que é o juiz vir e vai julgar todas as coisas. E ele fala assim, ó, você despreza que a bondade, a longanimidade, Deus é que conduz as pessoas ao arrependimento. Deus está esperando, como Deus nos espera todos os dias, mesmo errando em falha, Deus nos espera, que a gente se arrependa, que a gente volte para Deus, que a gente entenda isso. A bondade, a longanimidade, Ele está esperando você, está esperando aquele que julga, e quer que aquele que julga pare de julgar, pare de se achar melhor, e comece a entender que todos estão debaixo do mesmo lugar, dependentes do favor de Deus e dependentes da graça de Deus. E Deus espera que todos entendam a bondade e a longanimidade de Deus. E Paulo fala agora dos legalistas. Aí quando Paulo falou sobre os que estavam julgando, aqueles fariseus, sacerdotes, eles falaram, é isso aí, Paulo, esses aí, nós que somos mestres da lei, nós estamos por cima. Aí Paulo falou, agora é com vocês. Aí Paulo estava falando para os religiosos, aqueles que tinham a lei, aqueles que estavam vivendo o melhor, aqueles que procuravam viver na santidade, mas eles confiavam não em Cristo, eles confiavam na sua perfeição. Para esses também, Deus se você é tão perfeito que você se confia na sua própria perfeição, você está precisando de Jesus também. A salvação é para quem faz obras, mas não confia nas suas obras. Aquele que faz obras porque foi salvo, não para ser salvo. Aquele que faz obras porque entende que o mundo precisa de obras, que como é que eu vou demonstrar que eu creio sem obras? As minhas obras demonstram a minha fé, então eu faço isso. E Deus, Ele quer obras, mas Ele quer que você confie inteiramente essa salvação a Cristo, porque não tem jeito de se salvar sem Cristo. Aí Jesus falou assim, Romanos 2,17, mas sendo tu chamado judeu, repousas na lei e te glorias em Deus, e conheces a vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instrutor da lei, confias que é guia dos cegos, luz que estão nas trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tem na lei a forma da ciência e a verdade, tu que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não deve furtar, furtas, tu que dizes que não deve cometer adultério, adulteras, tu que abominas os ídolos, rouba os templos, tu que te glorias na lei, desonras a lei pela transgressão da lei. O mais perfeito, ele é ainda imperfeito. Toda pessoa que ela quer ser baseada na Bíblia, fala, se você quiser ser julgado pela lei, então você vai ter que ser perfeito. E não há um perfeito, a Bíblia fala. Paulo aqui está declarando que os mais pecadores, os que são julgadores, os religiosos, aqueles que confiam em si mesmos, eles também precisam de Deus, porque a salvação é única inteiramente, porque um dia Jesus morreu pelos nossos pecados, porque não tinha ninguém. A Bíblia fala, se a lei era boa, era perfeita, então Cristo morreu em vão. Se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão, está lá em Gálatas. A lei ela é transitória,
ela só mostrava os pecados até o tempo. A Bíblia fala que é um aio que conduziu a Cristo até o tempo da reforma, da aliança pelo sangue, onde Jesus falou: eu vou, eu morro, eu pago, eu perdoo os pecados, eu cravo a dívida deles. E a Bíblia fala que o justo viverá pela fé, pela justiça da lei. E todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Está lá assim, né? Essa é a justiça. Imagine se Deus falasse que a perfeição, olha, é perfeito só quem dá um pulo e alcança a lua. Vamos ver quem consegue chegar à perfeição. Aí vem o pastor Carlos, dá um pulo, 1 metro de altura, mas é pouco. A pastora dá 70 centímetros, ó. Aí vem outro que dá 10 centímetros. Aí o que deu 50 centímetros, Joaquim deu 50, ele começa a julgar. Ih, você é um fraco, só deu. Aí você, em vez de olhar para a lua, que é Jesus, a perfeição é Jesus. Jesus foi para a lua para nos salvar. Ele foi perfeito. Só que a gente vê um que saltou 1 metro. Ele já se acha melhor que os outros. Outro que saltou. E aquele que não saltou nada, nem queria mesmo, não quero mais, não consigo, não quero mais negócio de igreja, não aguento, eu tenho que ser tão perfeito e eu não consigo nada. Mas só que na verdade é aqui que Jesus cura, venha como está. É aqui que Deus transforma. Se você não receber a graça, o poder de Deus, você não consegue vencer o pecado. É assim que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala que os que estão na graça, o pecado não tem domínio sobre vós, porque não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Tem uma força poderosa porque você creu em Cristo, e aí esse poder opera em você. Então, aí em Romanos 3:9, Paulo fala assim: o que se conclui? Romanos 3:9, Paulo agora fez uma conclusão para nós encerrar. O que se conclui? Somos melhores do que eles? Eu falei daqueles pecadores, eu falei daqueles julgadores, dos outros legalistas. Somos melhor que eles, Paulo fala. A pergunta, né? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, que os gregos são os pecadores mais assim, que estão fora da linhagem de Israel, e os judeus, que são os guardadores da lei, os religiosos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há um que entenda, não há um que busque a Deus, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis, não há um que faça o bem, não há um só, né? E agora entra os que creem em Cristo, os que entenderam que não conseguem, os que são dependentes da graça de Deus, aqueles que ninguém deu valor, mas um dia ouviram o Evangelho e falou: eu quero. Um dia Jesus estava andando e eles: segue-me. Aí esses seguiram, esses largaram tudo, esses falaram: se esse Jesus não me salvar, não tem como me salvar. Ele entregou sua vida na graça, no Evangelho, e ele decidiu inteiramente crer que ele não conseguiria, mas ele entendeu que alguém, eu não consigo atingir a lua, mas alguém atingiu por mim. Eu não consigo entrar no céu, mas pelo sangue de Jesus eu entro, porque o véu foi rasgado, porque o poder de Deus já foi derramado na cruz, porque dele me deu livre acesso. Então a Bíblia fala que pela graça, pelo nome de Jesus, nós temos livre acesso a essa graça, a qual estamos firmes. E Paulo fala para você analisar, ver se você está na fé. E essa fé vai te levar a amar as pessoas. Por quê? Porque agora eu entendo que eu não posso julgar porque eu sou igual. Eu não posso falar do pecador porque eu também sou. Eu não posso me gloriar em mim mesmo porque em mim mesmo eu não posso nada. As minhas justiças, aquilo que eu faço de bom é trapo de imundícia, a Bíblia fala. Então não tem como, o pecado, a Bíblia fala que faz separação entre Deus e eu. Então eu tenho que confiar só em Jesus para ser salvo. Por último, os dependentes da graça, que é os que recebem a graça por completo, os que conhecem seus pecados, aceitam Jesus, se arrependem, e mesmo sem merecer, eles têm fé, para pedir, para bater, para buscar, e eles entendem que eles foram aceitos. E tudo isso, o que vai gerar? Vai gerar gratidão. O Evangelho é simples. Se você está vivendo o Evangelho e você tem peso de estar servindo a Deus, de estar indo na igreja, de estar fazendo algumas coisas para Deus, é porque ainda não tem gratidão, realmente. Você, sabe, a gente faz para receber algo em troca, talvez. A gente faz porque alguém mandou.
A gente faz porque senão alguém vai falar, por que eu não vou? Nosso amor, aí, quando você entende que você não merece o céu, mas alguém te deu algo, você só tem que agradecer. E tudo que eu fizer vai ser pouco perante alguém que pagou algo que eu não podia. Alguém me pegou e me colocou lá na lua. Como eu cheguei aqui, não sei. Alguém me colocou aqui. Foi pela graça. E é somente assim que a gente consegue chegar lá. Pelo sangue de Jesus. Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que está atestada pela lei e os profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, para todos que creem, e não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. De novo Paulo fala, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. 2 vezes ele falou, gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele na sua paciência deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Aqui eu li 5 versículos, 6, e falou 7 vezes a palavra justo, justiça, justificador. Então, ele nos fez justiça de Deus. Nós somos justiça de Deus em Cristo. Jesus, ele é o justo e ele é o justificador daquele que tem fé. Você é a justiça de Deus. Ele se fez justiça. Existe uma justiça de Deus pela fé, quando você crê, quando você caminha, quando você faz a coisa certa. A graça é para pecadores arrependidos e para aqueles que fazem boas obras também, porém não confiem nos seus méritos, nas suas obras, mas em Cristo e na sua justiça. Eu queria que a gente pegasse nesse ponto, que o evangelho é simples e nossa vida tem que ser cheia de gratidão. Eu queria que você analisasse como que está a gratidão no seu coração. Você tem sido grato por tudo que você tem recebido, ou você tem falado, Deus não me dá nada? Não, na verdade Deus já te deu tudo. A Bíblia fala, em todas as promessas de Deus tem o sim nele e o amém em Cristo. Cada promessa já tem o sim. A gente não vai receber, a gente já recebeu em Cristo. A gente não vai tomar posse um dia, já é seu. Um dia alguém falou, olha, daqui 4 meses vai ser a colheita, mas Jesus falou assim, olha para os campos, já está pronta a colheita, olha, já está aí. Não vai ser daqui 4, 5 meses, mas a colheita já está aí. O que Jesus já fez, Ele já fez 2000 anos, Ele espera que nós creiamos hoje, que nós tomamos posse, que nós possamos já viver isso, se alegrar no que nós já temos. Se você entrar nessa terra prometida, pela fé, e tomar posse, e batalhar pela sua herança, que nem é pregado aqui muitas vezes, que o pastor Carlos prega, a nossa herança, Moisés, ele não entrou na terra prometida porque ele simbolizava a lei. Josué é aquele que crê, é o da fé, igual Caleb, e ele toma posse da herança, ele não negocia, ele simplesmente avança, porque ele sabe que tem alguém com espada embanhada que luta as batalhas dele, que tem alguém que vai com ele, que tem alguém que luta com ele. O Deus Todo-Poderoso já está em você pela fé, e essa batalha já é nossa, já é vencida. Nós já sabemos que o salário do pecado é a morte, Paulo falou lá em Romanos, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele sempre mostra, né? O salário traz a morte, mas o dom, então quer dizer, o pecado matou, mas Jesus já trouxe vida para nós que cremos. Jesus foi perfeito para salvar nós pecadores. Isso é um presente de Deus, porque nós não poderíamos salvar. Foi essa graça de Deus. E Efésios 2 fala assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu queria que você ficasse em pé. Eu queria que você meditasse também comigo. Como tem sido esses dias? Eu sei que é muita informação, é um bombardeio de coisas, né, que são faladas, que são ditas, mas Deus, Ele quer que o amor
resplandeça, que você seja a luz, que você seja a igreja. Daqui uns dias vai acabar essa situação de estar talvez só cultos online. Talvez os cultos online vão ficar, mas você vai vir aqui, a igreja vai se reunir, e nós vamos poder evangelizar em vários lugares, nós vamos poder voltar com as células, vamos poder se abraçar. Mas Deus, Ele quer te usar na escola, Deus quer te usar no seu trabalho, Deus quer te usar em todos os lugares. E no meio de comunicação, na internet, na mídia, não dissemine notícias ruins, pregue o evangelho, seja luz, tenha estratégias para pregar, para evangelizar. Peça a Deus para entrar numa conversa e não a fermentar e espalhar pessoas, mas elas vão querer saber quem é você, onde tem amor igual esse cara tem. Eu quero ir para essa igreja, eu quero conhecer essa igreja, para que as pessoas possam vir. E a última pergunta é a pergunta do começo: como podemos dar o evangelho às pessoas se nós só condenamos elas? Lá em Isaías fala que o dia que você tirar o dedo acusador, o manancial vai vir sobre a sua vida. O dia que você abrir e acolher o aflito, o pobre, o necessitado, repartir o pão que você tem recebido, o pão da palavra, o pão da graça de Deus, o pão que Jesus te dá, seja o dinheiro, seja as bênçãos que Deus te dá, a prosperidade. Assim o seu celeiro vai transbordar, vai ser um rio que nunca vai faltar nada na sua vida, e vai transbordar. Jesus quer que você entenda que o evangelho é para as pessoas. Deixa Deus transformar a sua vida, deixa Deus transformar. Deus vai transformar minha casa, minha família, meu lar. Deixa Deus te usar para transformar pessoas, que o amor de Deus possa ser levado através de você. Que você não seja o dedo acusador, não seja aquele que está emprenhado no pecado, não seja aquele que só confia nas suas boas obras, mas que faça boas obras e muitas boas obras para exaltar e glorificar a Deus, e para que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém?